Olá você, meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, como é que tá? Tudo bem? Eu sou o professor Bruno Lira, seu professor de Direito Administrativo, e nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso tema de organização administrativa do Estado. Agora, pessoal, nessa aula nós vamos trabalhar sobre um subtópico diferente, que é sobre as agências reguladoras e executivas. Vamos trabalhar aqui esse tema que é tão importante, que tem tantas questões de prova sobre ele, tá bom? Eu sempre deixo aqui à sua disposição o meu Instagram. Se você puder, você vai lá. Se você quiser, se você tiver interesse em ter conteúdo extra, em ter mais dicas, questões para você chegar melhor na sua prova, você vai lá no meu Instagram, me segue e acompanha sempre muitas dicas, beleza? Pessoal, seguinte, olha só. Quando a gente fala, pessoal, sobre autarquias, né? A gente já conversou sobre autarquias naquele tópico sobre a administração pública indireta, e a gente falou sobre universidade pública, a gente já conversou sobre ela, associações públicas, já conversamos também. Autarquia de controle, a gente teve um tópico específico para trabalhar sobre essa autarquia de controle, que são os conselhos profissionais. Agora, só resta a gente falar sobre esses dois tipos de autarquias especiais, que são as agências reguladoras e as agências executivas. Simbora, pessoal, olha só. Agências reguladoras. Gente, as agências reguladoras são entidades que têm como objetivo regular, fiscalizar o exercício do serviço público, a execução de serviço público. Então, a agência reguladora é uma entidade, pessoa jurídica, espécie de autarquia, que tem como finalidade fiscalizar, regular, regulamentar a execução de serviço público. A agência reguladora, meus amigos, eu até vou trazer você aqui para mais perto de mim. A agência reguladora, ela surge naquela época que nós tivemos aqui no Brasil, aquela época da desestatização, né? Ficou conhecida como a era da privatização. Foi no governo ali de FHC, de Fernando Henrique Cardoso, final dos anos 90. E nesse governo, pessoal, nessa era das privatizações, nós tivemos muitos serviços públicos que saíram da mão do Estado para ir para a mão de particulares. Não é que o Estado deixou de ser o titular do serviço público, não é isso, mas o Estado, em muitos tipos de serviços, ele deixou de ser o executor do serviço. Então o Estado ele era titular e executor e prestador de diversos tipos de serviços, e muitos deles o Estado manteve apenas a titularidade e delegou e descentralizou a execução desses serviços para empresas privadas. Houve essa privatização de várias empresas e de vários serviços que passaram a ser executados pelo particular. Aí você analisa comigo, olha só. Eu estou falando aqui de serviço público. A gente sabe que o serviço público é muito importante porque ele visa atender o público, a sociedade. E o serviço público, gente, ele deve ser universal, no sentido de que ele deve atingir a todos. Tem direito ao serviço público não é apenas quem tem dinheiro, não. Serviço público não é um serviço privado, por exemplo. Eu tenho aqui um serviço, um serviço de uma empresa que lava meu carro, por exemplo. Uma empresa que lava toda semana eu vou lá e contrato o serviço para lavar meu carro. Beleza. Isso é um serviço que você contrata porque você tem dinheiro. Entre aspas, é um luxo, entre aspas. Você contrata, você tem dinheiro, vai lá para a sua comodidade. É interessante, você vai lá e contrata. Show. Mas o serviço público não é bem assim, meus amigos. O serviço público ele deve ser acessível a todo mundo, a todas as pessoas. Por isso a gente pensa, poxa, o serviço público tendo tamanha importância principalmente para as pessoas mais carentes, aquelas pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade, e eu vou colocar esse serviço na mão de um particular. Então, se a gente coloca esse serviço na mão de um particular, é interessante que a gente continue fiscalizando. Estado, pensando como Estado, tá? Como poder público. Se eu, poder público, vou colocar esse serviço público que é tão importante para a população, que é tão essencial para a sociedade, eu vou colocar na mão de um particular, de um privado, então eu, Estado, preciso fiscalizar a execução do serviço. Para saber se esse serviço público, meus amigos, está sendo prestado para o rico e para o pobre, para aquela pessoa que tem condições e para aquela pessoa que não tem condições. Entende? Então, a gente precisa colocar nesse serviço uma fiscalização específica. A gente tem que entender, pessoal, que a empresa privada ela tem um objetivo que é visar o lucro, né? E não tem nada de errado com isso. A empresa privada ela tem mesmo
que ter como objetivo visar o lucro, é óbvio. Senão ela vai fechar as portas, vai deixar várias pessoas desempregadas, enfim. O objetivo da empresa privada é visar lucro. Mas o Estado não tem o interesse de visar lucro. O Estado tem o interesse de atender a sociedade. Então, como a empresa tem interesse de visar lucro, o Estado vai fiscalizar essa empresa para saber se, na execução de sua atividade, ela está apenas visando o lucro ou se ela está se preocupando também em atender a população. Tudo bem? Beleza? Então é nesse sentido, meus amigos, que surge a agência reguladora. É nessa perspectiva. Eu passo o serviço para a mão do particular, a execução do serviço passa a ser feita pelo particular, mas eu, Estado, tenho que ficar fiscalizando para saber se esse particular está cumprindo a função social desse serviço público, que não é apenas o lucro, é atingir o interesse coletivo e o maior número de pessoas possível. Beleza? Show de bola? Então, por isso foi criada a agência reguladora. Então, nós temos, por exemplo, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicação, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Então, existem várias agências reguladoras no Brasil. Essa agência reguladora, gente, ela pode ser federal, quando o serviço público é federal. Então, por exemplo, o serviço de telecomunicação é um serviço público que, segundo a Constituição Federal, é de competência da União. Então, a União é titular desse serviço. Por esse motivo, a agência reguladora tem que ser federal, porque é a União que tem que fiscalizar. É o âmbito federal que deve fiscalizar a prestação de serviço, porque ele é de competência federal. Agora, um serviço, se for um serviço de competência estadual, professor, então o próprio Estado pode criar uma agência reguladora, não tem problema nenhum. Então, é possível, gente, a criação de agências reguladoras estaduais, municipais, sem problema algum. Desde que seja, logicamente, para fiscalizar e regular os serviços de sua competência. O município cria agência reguladora para fiscalizar os serviços de sua competência. Estado cria agência reguladora para fiscalizar os serviços de sua competência. Gente, a agência reguladora ela tem autonomia funcional, decisória, administrativa e econômico-financeira. Ela tem orçamento próprio, tá, pessoal? A agência reguladora tem orçamento próprio, tem uma verba destinada especificamente para ela na lei orçamentária e ela tem essa autonomia econômico-financeira. Ela não depende do Ministério Supervisor, por exemplo, da administração direta. Não, ela tem a sua própria estrutura, a sua própria autonomia, decisória sobretudo. Ou seja, ela tem um poder de decisão. Tem poder de decisão sobre o que é feito lá na fiscalização desse serviço público. Pessoal, a agência reguladora, ela pode editar normas. Por isso a gente pode dizer tranquilamente que a agência reguladora tem poder normativo. Mas tem que ter dois cuidados aqui. Esse poder normativo é para normas infralegais, é óbvio, né? Eu sei que você já sabe disso. A gente já aprendeu junto lá atrás que quando eu falo poder normativo da administração pública, é o poder que a administração pública tem de editar normas infralegais. A administração não edita lei, quem edita lei é o legislativo. A administração pública edita normas, portarias, resoluções, instruções normativas, decretos, enfim, várias normas para o serviço. A agência reguladora ela tem esse poder normativo de editar normas infralegais, mas a norma que ela edita é resolução, não é um poder normativo amplo não, tá? Ela não pode editar, por exemplo, decreto, não. A norma que a agência reguladora edita é resolução. E essa norma, gente, esse poder normativo é um poder normativo técnico. Poder normativo técnico, meus amigos, quer dizer que ela edita normas técnicas sobre a sua área de competência. Não é uma norma geral e abstrata, não, entende, pessoal? Não é uma norma geral que visa alcançar todo mundo, não. O poder normativo da agência reguladora, ele visa incidir apenas sobre as empresas prestadoras do serviço. Por isso que é um poder normativo técnico. Ele edita resoluções, pessoal, que essas resoluções têm como objetivo gerar obrigações para as empresas que prestam os serviços. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então não pode uma agência reguladora editar uma resolução visando a obrigação, imputar a obrigação para um usuário do serviço, para um particular, não. Ela vai imputar a obrigação para a prestadora do serviço. Para isso que serve o poder normativo técnico da resolução de uma agência reguladora. Então ela vai editar resoluções, tratar sobre o tema técnico daquela área de prestação do serviço para determinar algumas orientações que devem ser obedecidas pelas empresas que prestam aquele tipo de serviço. Escolha dos dirigentes. Existe uma peculiaridade aqui, pessoal, assim como na universidade, existe uma peculiaridade aqui para a escolha dos dirigentes, tá?
Vejam, os dirigentes, eles são nomeados pelo presidente da República, isso na esfera federal. Ok, segue. Até aí é a mesma coisa de uma autarquia comum, porém, existe uma diferença. O presidente, ele não nomeia livremente. Livremente, não. Vai acontecer, o processo é o seguinte, o presidente, ele escolhe o nome, então, o presidente escolhe o nome, beleza. Esse nome vai para uma sabatina do Senado. O Senado Federal ele vai aprovar ou não o nome dessa pessoa. Passa pela sabatina do Senado. Se o Senado aprovar, aí o Senado aprovou, manda a aprovação aqui do nome para o presidente, e o presidente da República, então, vai e nomeia a pessoa. Então, a nomeação de um dirigente de uma agência reguladora é uma nomeação que tem essa condição. A condição é que haja a sabatina e a aprovação pelo Senado Federal, tá? Então, qualquer membro do Conselho Diretor, da direção colegiada, enfim, deve passar pela sabatina do Senado Federal. E quando a pessoa, gente, chega, depois que ela é aprovada e nomeada, depois que ela é nomeada pelo presidente da República, ela tem estabilidade durante o mandato, tá? Estabilidade durante o mandato. Ela tem um mandato, pessoal, que segundo a lei é um mandato de 5 anos. 5 anos. E durante esse mandato de 5 anos, o dirigente só sai se praticar uma falta grave. É igual um reitor de universidade, por exemplo. Ele tem estabilidade durante o mandato. Então, o presidente da República não pode exonerá-la a qualquer tempo. Não pode acontecer isso. Tá? Tem estabilidade durante o seu mandato. E uma coisa importante também, gente, é o seguinte. Quando esse camarada, quando ele sai desse cargo de direção da agência reguladora, ele vai gozar de uma quarentena. Ele vai ficar em uma quarentena depois que sai do cargo. A quarentena é o seguinte, gente. O cara que era dirigente de uma agência reguladora saiu desse cargo, ele deve ficar, em regra, 6 meses. Ele vai ficar por 6 meses sem poder trabalhar em nenhuma empresa que é fiscalizada pela agência que ele dirigia. Então, por exemplo, o cara era membro do conselho diretor de um Anatel, por exemplo, da Anatel. Saiu da direção, ele vai ficar 6 meses sem poder trabalhar em nenhuma concessionária de telecomunicação. Então ele vai ficar 6 meses sem poder trabalhar na Oi, na TIM, na Claro, na Vivo, em nenhuma operadora de telecomunicação. Por quê, professor? Professor, qual o objetivo disso acontecer? Olha, o objetivo, gente, é evitar transtornos e prejuízos à fiscalização. Evitar transtornos e prejuízos à fiscalização quer dizer, por exemplo, olha, o cara sai da agência reguladora hoje. Sai hoje dela. Se ele sai de uma agência reguladora hoje e amanhã pode trabalhar em uma empresa que era fiscalizada por essa agência reguladora, ele vai levar informações privilegiadas. E essas informações privilegiadas podem causar prejuízo a essa fiscalização. Por isso ele não pode trabalhar nessas empresas, deve manter o sigilo aí durante 6 meses, fica em casa. Duas coisas importantes. Primeiro, professor, se o cara entrou na agência reguladora hoje, amanhã ele pediu exoneração. Ele vai ficar com essa quarentena? Não. Essa quarentena, gente, para acontecer, para ser necessária, ele tem que ficar, no mínimo, 6 meses no cargo. Então ele entra no cargo de direção, fica no mínimo 6 meses. Ficou 6 meses, pronto. Aí quando ele sair, tem que ter o cumprimento da quarentena. Show de bola? Beleza? Perfeito, perfeito, perfeito. Então são 2 prazos de 6 meses, né? Eu tenho um prazo da quarentena, da própria quarentena, que é 6 meses, e o prazo mínimo de exigência, de permanência no cargo de direção que a gente exige, o prazo mínimo de permanência no cargo de direção para que haja necessidade de quarentena é de 6 meses. Então, a partir de 6 meses, ele tem que respeitar essa quarentena. E o salário? Durante a quarentena, ele recebe? Sim. Além disso, pessoal, que ele recebe integralmente todos os salários e todas as vantagens que ele recebia enquanto estava no exercício do cargo. Integralmente ele recebe todas as vantagens, todos os salários, todos os benefícios. É como se ele estivesse trabalhando, só que está em casa. Beleza? Durante toda a quarentena. Uma coisa importante que você deve entender, porque você pode achar que é absurdo, mas veja, eu acho até justo, de certa forma, essa regra. E o que eu acho, o que eu não deixo de achar, não importa muito, eu sei, mas o que eu vou falar pode te ajudar a memorizar mais, a fazer com que isso entre mais na sua cabeça, né? Que você aceite mais e consiga lembrar na prova. Gente, para o cara ser dirigente de uma agência reguladora, pelo menos em tese, eu não quero saber o que acontece na prática, mas pelo menos em tese, para o cara ser dirigente,
de uma agência reguladora, é porque, a priori, esse cara ele é muito bom naquele tema. Ele é muito foda naquilo ali. Desculpa o perdão da palavra, mas ele é muito foda naquele tema. O cara, para chegar a ser dirigente de uma ANEEL, porque o cara é muito bom em energia elétrica. A vida dele foi estudar e pesquisar e trabalhar com energia elétrica. Por isso ele chegou nesse cargo. Por isso ele chegou nesse cargo. Então, o currículo desse cara é só cursos, formação acadêmica e experiência relacionado à energia elétrica, a essa atuação da energia elétrica. Por isso que ele chegou a ser dirigente de uma agência reguladora de energia elétrica, da ANEEL. Beleza, quando o cara sai de lá, ele vai fazer o quê, gente? Ele saiu da direção da agência reguladora. Qual é a lógica? A lógica é que ele vai trabalhar em uma empresa de energia elétrica, né? Ele só sabe fazer isso, gente. Ele vai fazer o quê? Ele só sabe fazer aquilo. Ele não sabe fazer outra coisa. A vida dele inteira foi construindo esse currículo, construindo essa experiência. Então é lógico que o óbvio é que quando ele sai da agência, ele vai procurar emprego em uma dessas empresas de energia elétrica, porque é o ramo que ele trabalha. Mas a lei não deixa, né? Veja, é a lei que está impedindo que ele trabalhe. A lei impede que ele trabalhe. Ele quer trabalhar, mas a lei fala, olha, tem que ficar 6 meses em casa. Não seria justo, né, ele ter que ficar 6 meses em casa sem poder trabalhar com o que sabe e não receber dinheiro nenhum. Então sim, ele vai receber esse salário de maneira justa, beleza? Ok, meus amigos, essas são as principais informações a respeito da agência reguladora. São as principais, tá? Quando a prova, se o seu edital trouxer administração pública indireta e falar sobre a agência reguladora, as principais informações que a sua prova pode cobrar é isso. Agora, lógico, existe uma lei específica, decretos específicos que tratam sobre a agência reguladora. Aí, nós não tratamos esses detalhes todos aqui, porque você só vai precisar estudar isso quando o seu edital for explícito. Existe um edital que é explícito dizendo, olha, tem que ter estudo dessa lei aqui, que é a lei da agência reguladora, tem que ter estudo desse decreto aqui. Aí sim, nesse caso, você precisa ir mais a fundo, tá bom? Beleza? Agências executivas. Meus amigos e minhas amigas, as agências executivas, pessoal, são autarquias comuns ou fundações comuns que vão se qualificar para se tornar agência executiva. Primeira coisa importante que você tem que saber na agência executiva é a seguinte: não existe nenhuma entidade que nasce como agência executiva. A agência executiva, meus amigos, nada mais é do que uma qualificação. Qualificação de uma autarquia comum ou de uma fundação pública comum. Então, quando uma autarquia ou fundação pública está passando por situação difícil administrativa, financeira, então quando essa autarquia ou fundação pública, gente, está passando por difícil situação, está passando por algum tipo de dificuldade de gestão, dificuldade financeira, dificuldade administrativa, ela pode ser qualificada como agência executiva. Ela pode ser qualificada como agência executiva. Professor, como acontece essa qualificação? Acontece da seguinte forma. Deixa eu abrir um slide aqui para te dizer como é que vai acontecer isso daqui, tá? Pronto. Acontece assim, ó. Eu tenho aqui naquele esqueminha que a gente fez lá nas aulas anteriores, administração direta e administração indireta. Aí eu tenho aqui uma autarquia, por exemplo. Essa autarquia está vindo das pernas. O que é que ela faz? Ela chama o Ministério Supervisor, que é o Ministério do Tema, né? O Ministério Temático, que está fiscalizando, fazendo o controle finalístico dessa autarquia. Chama o Ministério e fala, Ministério, é o seguinte, eu estou passando por essa dificuldade e quero solicitar a minha qualificação como agência executiva. Se o Ministério, beleza, concordar, eles vão firmar juntos um contrato de gestão. Esse contrato de gestão, gente, ele deve ter incluído um plano estratégico de reestruturação. Então, nesse contrato tem que ter um plano. Olha, durante o período determinado em que essa autarquia ou fundação está qualificada como agência executiva,
essa autarquia ou fundação deve cumprir esse plano, que são metas, objetivos que devem ser atingidos pela autarquia ou fundação, pela agência executiva. Então, olha, eu vou colocar essas metas aqui, você deve cumprir essas metas durante esse período, por isso que é plano estratégico de reestruturação. Ela deve cumprir o plano para conseguir se reerguer, para conseguir se reestruturar. Aí você pode perguntar, professor, e para que serve essa qualificação? Essa qualificação, gente, a torna a agência executiva e ela vai ter alguns benefícios. Por exemplo, tem um benefício que é um limite diferenciado para fazer dispensa de licitação. Para fazer dispensa de licitação, ela tem um limite diferenciado. Ela tem um limite dobrado para fazer dispensa em razão do valor, por exemplo. É um exemplo, tá? Tem outros benefícios também. Então, tudo isso deve estar muito bem especificado. O contrato de gestão deve estar muito bem detalhado quais os benefícios que serão concedidos para essa entidade enquanto ela for qualificada como agência reguladora. Esse contrato de gestão, meus amigos, quando ele é firmado entre a autarquia e o Ministério Supervisor, ele deve subir para o presidente da República para ele publicar um decreto. Então, esse contrato de gestão ele é publicado por meio de um decreto. Ele é assinado pela autarquia ou fundação. Pela autarquia ou fundação ele é assinado. Tá? E depois que ele é assinado pela autarquia e fundação e o Ministério Supervisor, o Ministério pega esse contrato, manda para o presidente da República e ele publica através de um decreto. Então, esses são os requisitos para que haja a qualificação de uma agência executiva. Repito, essa qualificação é temporária. Após aquele período determinado de tempo de vigência do contrato de gestão, a qualificação ela vai ser extinta e a entidade volta a ser autarquia ou fundação pública. Tranquilo? Pessoal, exemplo de agência executiva Inmetro. Inmetro é um exemplo que se mais utiliza hoje como agência executiva. Beleza? Ok? Show de bola, vamos fazer a questão? Questão Sebrasp diz assim, ó. O governo federal, considerando a expansão da linha ferroviária no Brasil, planeja a criação de agência reguladora voltada à regulação e fiscalização do serviço público de transporte ferroviário. Então ela quer o quê? Criar uma agência reguladora. Nessa situação hipotética, tal agência reguladora, letra A, deverá ser instituída por meio de decreto. Gente, a agência reguladora ela é autarquia, né, meu amigo? Se ela é autarquia, ela deve ser criada por meio de lei e não por meio de decreto. Por isso está errada a letra A. Será dotada de autonomia decisória, administrativa, econômico-financeira, além de poder normativo técnico. Perfeito a letra B. Tudo certo. Ela tem autonomia decisória, administrativa, econômico-financeira e tem um poder normativo técnico. Ó, show de bola. Deverá ser subordinada hierarquicamente ao Ministério. Não, gente. Não há hierarquia entre a administração direta e indireta. Isso vale para a agência reguladora e para qualquer entidade da administração pública indireta. O que ela vai ter com o Ministério é um vínculo administrativo, é um controle finalístico, é uma supervisão ministerial e não hierarquia. D. Caracterizar-se-á como autarquia especial, tá certo? Revelando assim modalidade de desconcentração da administração pública. Não. Como nós vimos no tópico anterior, gente, quando eu crio uma nova pessoa jurídica, a administração pública faz descentralização e não desconcentração. Lembra que a descentralização. Lembra que a desconcentração é criação de órgão, né? Desconcentração, criação de órgão. A autarquia não é órgão, é uma entidade com pessoas com personalidade jurídica própria. E letra E. Terá dirigente nomeado a critério exclusivo do presidente da República, sem estabilidade, por se tratar de cargo de livre nomeação e livre exoneração. Tá tudo errado. Tudo errado porque o dirigente ele não é nomeado a critério exclusivo do presidente. Ele é nomeado, o presidente escolhe o nome, mas ele passa por uma sabatina do Senado. Então não é exclusivo do presidente. Primeiro erro. Segundo, ele tem estabilidade durante o seu mandato. Existe estabilidade enquanto durar o mandato. Então tá errado quando ele fala que é sem estabilidade. Beleza? Questãozinha Sebrasp, letra B, é o nosso gabarito. Vamos para a nossa última questão da aula de hoje, que fala sobre a agência executiva. Então diz assim, ó, a agência executiva constitui qualificação concedida por decreto do chefe do executivo específico a autarquias e fundações públicas responsáveis por atividades e serviços exclusivos do Estado. Certíssimo. Exatamente as características que a gente conversou aqui.
Tudo bem? Beleza? Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa aula. A gente conclui a aula e conclui o tópico que tratou sobre agência reguladora e agência executiva. Tá certo? Se você ficou com qualquer dúvida na explicação do nosso conteúdo, não tem problema nenhum. Eu me ponho à sua disposição aqui no meu Instagram. Vai lá, acompanhe minhas dicas, acompanhe minhas questões e você pode também mandar uma mensagem lá na caixinha que eu sempre estou disponibilizando. Beleza? Valeu demais, um forte abraço. Eu espero você na nossa próxima aula. Valeu demais. Tchau, tchau.